Abençoados e abençoadas, me chamo, para quem não me conhece, Levi Salles, seu irmão, seu amigo. Eu quero, na tarde desta quinta-feira, dia 3 de março, compartilhar com vocês uma palavra para nossa reflexão. Eu achei interessante algo que eu ouvi, e aí me veio a inspiração de falar sobre esse tema, que é o Evangelho sem graça e o Evangelho da graça. Por incrível que pareça, há uma diferença muito grande do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho revelado a Paulo pelo Cristo ressuscitado, pelo Cristo ressurreto, desse Evangelho que nós vemos dentro dessas instituições evangélicas religiosas. O Evangelho que lá é pregado, que lá é ensinado, o Evangelho que as pessoas que lá estão acreditam, porque receberam ao longo dos anos, por tradição dos seus pais, dos seus avós, ou porque desde pequeno foi criado ali, assim como eu também fui. Eu nasci em berço evangélico, né? Meu pai, ele se tornou muito jovem ainda, pastor. E nós éramos levados para as instituições religiosas que ele frequentava desde pequeno, desde a mais tenra idade. E assim nós fomos criados. Eu achei também, e acho isso também muito legal, achei muito legal. Foi muito bom para mim, foi muito bom para os meus irmãos, para minha família. Não estou aqui falando de forma pejorativa, nem tampouco criticando. Mas o que acontece é que muitos que estão dentro desses lugares, assim como também no catolicismo romano, e em outras religiões, eles dizem assim: nasci na religião dos meus pais e vou morrer na religião dos meus pais. Então tudo aquilo que eles receberam por uma questão de tradição, eles mantêm até hoje, não são capazes de fazer uma reflexão, de fazer um questionamento, de buscar um entendimento acerca de tudo aquilo que eles receberam. Até porque, nesses lugares, era passado para as pessoas aquilo que o sistema queria que passasse, aonde não se podia questionar, como não se pode até hoje. Haja vista que em muitas dessas instituições religiosas há a famosa escola bíblica. E nessa escola bíblica, cada um recebe uma revista. E essa revista vem das editoras dessas denominações evangélicas. A Assembleia de Deus tem a sua editora, que é a Casa Publicadora. A Batista tem a sua editora, que é a Juerp. Existe o Mundo Cristão. Existe outras editoras mais recentes, mais novas, como da própria Igreja Universal e outras. E então já vem de lá tudo aquilo que o sistema quer que se ensina, tudo aquilo que o sistema quer que as pessoas aprendam. E aí então um professor, de posse de uma revista do professor, ele passa para aqueles alunos, e cada um deles tem a sua revista, tudo aquilo que o sistema quer que passe, como se tudo aquilo fosse uma verdade. Hoje, na própria história do Brasil, se descobriu que muitas coisas foram nos ensinadas de forma errada. E muitos livros foram abolidos ou retificados. Então, recebeu-se uma informação,
há 40, 50, 100, 200 anos atrás, e essas informações vieram sendo passadas ao longo dos anos, e as pessoas, da forma como recebiam, elas iam repassando para outras pessoas, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. É assim que acontece dentro desse sistema religioso. Então, por incrível, queridos, que pareça, há uma diferença muito grande do evangelho sem graça, que é este evangelho que nós vemos dentro dessas instituições religiosas, dentro desse sistema religioso. Isso mesmo, para o evangelho da graça de Deus. O evangelho que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. Para nós, para aqueles que nasceram, que vieram depois da cruz, para aqueles nos dias de Paulo, o evangelho da graça de Deus. O evangelho do sistema religioso, das instituições religiosas, precisa de rudimentos e de preceitos. Sem rudimentos, lá não há evangelho. Sem preceitos, lá não se pode ter evangelho, porque os rudimentos e os preceitos fazem parte deste evangelho sem graça ensinado dentro desse sistema religioso. Precisa de rituais. Se não tiver rituais, não é evangelho para eles. Se não tiver liturgias, não é evangelho para eles. Precisa de normas. O lugar para se ter normas, e essas normas são normas tiradas da cabeça dos homens para os que lá frequentam, para os que lá são membros. De estatutos, de cerimoniais. Então, sem essas e outras coisas, para eles não é evangelho. Por isso que eu achei interessante denominar-se esse evangelho sem graça. Sem a graça. E o evangelho da graça, o evangelho que nós conhecemos, o evangelho pregado e ensinado por Paulo o apóstolo. Esse evangelho não é nosso, ou seja, não é propriedade minha, não é propriedade de todos aqueles que hoje seguem o evangelho da graça de Deus ou que pregam o evangelho da graça. Esse evangelho é para todos. Mas para se entender esse evangelho, precisa ter mente iluminada. O véu não pode mais estar posto. Os olhos não podem mais estarem fechados. A mente não pode estar atrofiada. Não podemos nos sujeitar aos homens. O cabeça é Cristo. Temos um único pastor, um único Senhor. Somos uma unidade. Somos todos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Amamos uns aos outros assim como Ele nos amou. Reconhecemos a soberania de um único Deus. Aonde reconhecemos também que a honra, o poder, o domínio, a glória, o louvor pertence a Ele. E não aos homens, como a gente vê nesses lugares. As pessoas em busca de títulos, numa disputa, numa concorrência, querendo se graduarem. Como o soldado entra para o quartel e ali ele vai fazendo até atingir o mais alto patamar. Assim também são nesses lugares. Tem que ver a alegria de quando um dos membros é promovido a auxiliar de trabalho, a diácono, né? Porque é uma escala, né? Presbítero, evangelista, pastor, bispo, apóstolo e provavelmente semideus. Porque é o que está faltando. Porque até bispo primaz, em algumas dessas instituições religiosas, já existe. Então, sem essas coisas, para eles não é evangelho. Essa é a rotina desse evangelho da religião, onde o homem é o centro. O homem é o centro de tudo. O homem é o centro de todas as coisas. É como eu costumo dizer, né? Tudo que o mestre mandar, faremos tudo. É assim que lá os membros se comportam. Querido, os seus membros não conseguem enxergar sem que haja um guia.
Tem que ter um guia, se não tiver um líder, eles não conseguem enxergar nada. São cegos guiando outros cegos. Um líder humano. Eles acatam todas as suas ordens imperativas sem questionar, porque eles foram ensinados que deve-se obedecer aos seus pastores em tudo. Isso se dá pelo fato de ouvir pessoas que estão como líderes afirmar impiedosamente que devem ser respeitados. Porque é assim que os líderes fazem, é assim que eles impõem. Vocês são ovelhas e eu sou o pastor, e vocês têm que respeitar os seus pastores em tudo. Vocês devem obediência ao seu pastor, é assim que eles são ensinados. Porque se vocês não obedecerem os seus pastores em tudo, vocês vão prestar conta a Deus. Antes que se afirme, é preciso fazer a leitura de Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Diz assim: veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Mas dominais sobre elas com duros rigores. Aí você lê depois os versículos 6, o 7, o 8 e o 9. É assim que eles se comportam, como o profeta Ezequiel se dirigia aos pastores, aos profetas, aos atalaias da casa de Israel. Uma vez que eles trazem tudo de lá da lei para dentro das instituições religiosas, eles seguem tudo quanto lá na lei está escrito, aspas, né? E então eles se comportam assim também. Se auto-intitulam pastores, dizem que que os membros são ovelhas, que eles são servos. Então não há base para que eles se auto-intitulem pastores. Não há base bíblica nenhuma para isso. Nem a eles de rotularem os seguidores, os membros desses lugares de ovelhas. É apenas para que entenda o que estava acontecendo. O profeta Ezequiel profetiza dizendo: ai daqueles de Israel que se apacentam e a si mesmo e não cuidava das ovelhas. Então eles pegam e trazem para os dias de hoje e saem colocando azeite sobre a cabeça das pessoas, consagrando elas, como se fazia com os reis, como se fazia com os profetas, como Elias fez, consagrando reis, colocando Eliseu no seu lugar. E então eles trazem todas essas práticas para os dias de hoje, e aí as pessoas se auto-intitulam isso, se auto-intitulam aquilo. E os membros desses lugares são chamados o quê? Ovelhas, servos. Esse é o evangelho sem graça. Porque o evangelho da graça de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. É assim que você que está dentro desses lugares precisa se ver. Não como ovelhas, porque você não é ovelha. Não como servo, porque você não é servo. Mas você precisa se colocar na posição de filho de Deus, de verdadeiros filhos de Deus. E o Filho de Deus, ele é dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o evangelho da graça de Deus. E você vai ficar aí nesse evangelho sem graça até quando? Acorde, desperte, tome uma posição.
O Nazareno disse que ele veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando se vive nesses lugares, seguindo o preceito dos homens e rudimentos da lei de Moisés, seguindo Jesus de Nazaré, que era judeu, nascido de mulher, todos eram judaizantes e tinham que viver segundo a lei. Se vivêssemos naquela época, teríamos, e nascêssemos, né, lá, teríamos que seguir a lei. Mas nós não somos judeus. Os gentios não tinham nada a ver com a lei de Moisés. Mas quando ele, o Nazareno, cumpre toda a lei, ele diz: está tudo consumado. E ele ressuscita em quê? Em espírito. Aparece a Saulo de Tarso, que o reconhece e abandona de vez o judaísmo. E agora ele se torna cristão. O seguidor do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. Como ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. Agora ele já não vivia mais na prática da lei, porque ele havia entendido, ele havia compreendido que o Cristo Nazareno veio para salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e que o Cristo Nazareno, antes de morrer, ele disse: está tudo feito, está tudo consumado, tudo que tinha que ser feito eu fiz. Paulo entende isso, Paulo compreende isso. Então ele recebe a revelação do Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho da graça. E esse Evangelho que foi dado a Paulo alcançou aos gentios. E nós então fomos reconciliados para que pudéssemos viver o Evangelho da graça de Deus. Queridos, faça uma reflexão sobre esse Evangelho sem graça, oferecido dentro do sistema religioso, nas instituições religiosas evangélicas, para o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho revelado a Paulo, o Evangelho que ele nos trouxe, o Evangelho dado por Deus a ele. Paulo foi chamado para ser o filtro. Então, quando lemos as epístolas paulinas, a gente vê o filtro que Paulo faz para que aqueles irmãos da sua época e os outros irmãos não vivessem mais nos preceitos dos homens, nos rudimentos da lei de Moisés, nas práticas de liturgias, sendo dogmatizadas, vivendo na prática de cerimoniais. Ele é o filtro. Paulo é o filtro. Querido, desperta tu que dorme, e ele te esclarecerá. Você que está nesse evangelho sem graça, você é salvo, porque a salvação é na mente, é no espírito. Então você é salvo, você é um escolhido, você é um predestinado. Ninguém te arrebata das mãos de Deus. Eu sei que nós que pregamos o evangelho da graça de Deus somos vistos pelo esse sistema religioso como não salvos, porque eles dizem que nós somos hereges, que nós pregamos contra eles, que nós queremos esvaziar as igrejas. Então eles nos veem como um opositor àquilo que eles fazem, e como eles se acham que são donos da verdade, que eles estão certos, vivendo na prática da lei de Moisés. Então, nós que vivemos o Evangelho da graça de Deus, pregado e ensinado por Paulo, o apóstolo dos gentios, nós, por eles, somos hereges. Ao morrermos, vamos para o inferno criado pela religião. Eles não nos veem como irmãos, mas nós o vemos como irmãos. Eles são nossos irmãos, eles são eleitos, eles são predestinados, eles são filhos de Deus, apenas não vivem como filhos de Deus.
Porque o evangelho sem graça da religião não deixam eles enxergar que eles são verdadeiramente filhos de Deus. Enquanto no evangelho da graça de Deus nós temos certeza, nós temos convicção que somos filhos de Deus. E então nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então veja aí a diferença do evangelho sem graça, do sistema religioso, para o evangelho da graça de Deus. Sai de lá o mais rápido possível, sem graça, esse evangelho, e vem para o evangelho da graça de Deus. Beijo no seu coração, um forte abraço. Nós amamos vocês. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.